Edifica lá. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica lá. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica lá. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica lá. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica lá. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica lá. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica lá. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica lá. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live.
Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live.
Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes. Som, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos, evangelista Diego Belo aqui, com mais um programa do podcast Edifica Live. Estamos aqui com uma convidada mais de especial. Ela vem aqui falar um pouco da vida dela, falar um pouco da experiência na política e também falar a experiência que ela teve com Deus. Laiane Santiago. Fala, Corta pra pessoal. ela. Paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. Pode falar. Que? Espero que Eu todos... fiquei ali, ó, olhando ali. Pode falar com o público, Laiane. Gente, eu peço perdão, porque da outra vez eu marquei, ainda veio o banner ainda, né? Sim. Nas redes sociais, né? E eu acabei adoecendo, gente, eu não consegui vir. Então hoje vamos falar sobre o que vocês quiserem. Manda aí as perguntas e bora. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Hoje é sexta-feira, acredito que muitas pessoas estão desviando aí o caminho da casa, mas eu acredito que alguns aí vai tentar abrir o seu Facebook e assistir essa live para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Mas será que o corte hoje vai sair bom? Com certeza. Glória a Deus. Glória a Laiane, Deus. antes de tudo, vamos orar e continuar o podcast? Vamos. Amém? Por Amém. gentileza, corte para Laiane. Laiane, pode orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia. Estamos reunidos aqui, Jesus. Pai querido, que o Senhor possa falar aos corações, que o Senhor possa transformar, restaurar, renovar, libertar através desse podcast. Jesus, também te apresento, Senhor Jesus, a família do nosso irmão Diego Belo, os filhos, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, repreender todo o mal, Jesus, blindá-los com a tua graça, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Estamos aqui com uma convidada mais que especial. Estamos aqui com a Laiane. Laiane, a senhora teve uma experiência também na política. Acredito que... Eu não sei se hoje a senhora está envolvida na política ou não. Sim, sim. Nós vamos falar um pouquinho da política, falar também um pouquinho como é ser um cristão dentro da política. Nós vamos dizer aí como é exercer os princípios de Deus no meio de um povo que, infelizmente, descarta esses princípios. Amém? Amém. Então, quem é Laiane Santiago? Fala um pouquinho para nós. Quem é Laiane Santiago? Laiane? Laiane Santiago é uma mulher moça de 26 anos de idade. Tenho 3 filhos, né? A mais velha de 11 anos. Sou terapeuta cristã. Tenho me especializado aí em terapia cristã para poder auxiliar melhor as pessoas que o Senhor nos traz, né? E também tive a minha experiência na política em 2024. O Senhor me levantou ali
em favor das crianças, né? Porque tinham muitas coisas que estavam acontecendo em nossas regiões, a qual eu mesma vi com meus próprios olhos. Então, o Senhor me levantou ali em defesa das crianças. E vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus, então. Laiane, ela fez uma pauta aí, né, sobre defender as crianças. Nós vamos falar um pouquinho disso, um pouco mais para frente. E vamos ouvir aí a Laiane desenvolver o assunto. E a Laiane, como a senhora teve essa aproximação na política? Como a senhora se aproximou da política? Como a política se aproximou para a senhora? Alguém apresentou? A senhora começou a gostar? Como foi? Gente, vou ser bem sincera aqui com vocês. Eu vou dizer que eu sempre odiei política. Sempre. Sempre. O meu pai, quando eu era pequena, ele é mais envolvido, né? Meu pai é de sangue. Ele sempre foi mais envolvido e quando eu era pequena, por volta de uns 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, por aí, ele começava a falar para mim a respeito da política. Ele queria me ensinar o que era a política brasileira, né? E ele sentava assim do meu lado e ele falava assim, não vira o olho. Que eu ficava virando o olho, ficava bufando, porque criança quer saber de desenho, não quer saber de política, Sim. Quer saber de brincar. E ele falava, não vira o olho. Eu estou falando, te ensinando, porque um dia você vai precisar e um dia você pode se tornar vereadora. Aí eu lembro que eu olhei pra cara dele e fiz assim, vereadora? Sendo que eu odeio a política e meu pai fazia eu odiar mais ainda, porque ele ficava azucrinando no meu ouvido. Sim. Só que mal eu pensava que ele estava plantando lá, né, profetizando lá no início, né? Então, eu cresci, gente, não gostando de política. As pessoas que falavam de política para mim, eu falava, pelo amor de Jesus Cristo, vamos falar das coisas do céu, mas não fale de política perto de mim. Até que chegou um dia, né, que aconteceram muitas coisas em uma escola que o meu filho estuda, na época era o EMEI. Fui levar, ele estava empolgadíssimo para poder ir para o seu primeiro dia de aula. Ele nunca me deu trabalho em questão a isso. E, de repente, ele viu o tio lá que abre as portas, gritando com as crianças. Aí ele ficou assustado. E quando chegou a hora dele entrar, ele não queria entrar. E o tio saiu arrastando ele. E ele segurou na grade, com medo, né? Porque estava vendo o tratamento do tio com as crianças e as crianças chorando. Aí eu falei assim, não, deixa eu pegar ele, deixa eu entrar. E ele, você não vai entrar, aqui não pode entrar os pais. Eu falei, como que não pode entrar? E os pais ao meu redor. E ele só pegou o João Miguel assim e saiu arrastando, fechou o portão. Quando ele arrastou, que meu filho tem asma, quando ele arrastou, que meu filho começou a ficar com falta de ar, eu fui e empurrei pra poder entrar. Aí ele chutou o portão na minha cara. Aí eu falei, isso é coisa de gente, de ser humano? Aí eu fui, entrei, ele pegou, jogou o João Miguel no meu colo e falou assim, então fica vocês dois pra fora. Aí eu olhei assim, aquela humilhação. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, você vai lembrar de mim. Falei, você vai lembrar de mim. Sim. Aí ali eu conversei com a diretoria, né? Ali a diretoria falando, não, mãezinha, não, isso não aconteceu, ele não faz isso. Mas já tinha relatos de outras mães também, de maus tratos. E no dia que eu sentei com essa diretora, para poder conversar com ela, passou uma professora com os alunos, deu um tapa na cabeça da criança. Aí eu olhei assim e falei, não, Jesus, eu não tô vendo isso. Sim. Então já tinha relatos de maltratos e os pais não sabiam. A gente larga os nossos filhos na escola achando que é o melhor lugar, né? Os pais têm que trabalhar, os pais precisam fazer as suas coisas do dia e a gente põe lá porque tem que estudar, já acreditando que estão sendo bem tratados. E eu vi com os meus próprios olhos que não era. Né? Então foi aí que eu comecei a orar, falando com o Senhor a respeito disso. Falei, Jesus, eu estou indignada, Senhor. Me dá a direção, como que eu posso fazer? Porque quando a gente é um simples munícipe, eles não dão crédito. Sim. Isso é incrível. Eles não dão crédito para o pai e para a mãe. Não dão crédito. Você é um munícipe. Parece que a gente está abaixo deles, entendeu? Então tem essa questão. Eu passei meses orando, falando com o Senhor, apresentando essas crianças a respeito. Aí eu falei assim, Jesus, eu vou me filiar a um partido, mas me dá uma direção. Sim. Depois que aconteceu, corte pra mim.
Amém. Então, depois que aconteceu isso aí, Laiane, você começou a entender que existia hierarquia. Sim. A senhora começou a desejar, dentro do coração da senhora, uma forma de mudar, uma forma de as pessoas, mesmo que ela seja uma cidadã, ela pode também ter uma influência em lugares onde que as pessoas dizem que não tem. Então aí a senhora começou a procurar um partido. Sim. Para a senhora se afiliar e se assim Deus quiser, a senhora crescer. Não é verdade? Sim. Pode dizer, Laiane. Eu não conhecia os partidos, não sabia das suas ideologias, né? Depois que eu fui para a adolescência, depois que eu cresci, eu dei uma afastada do meu pai, né? Por questões de família mesmo, né? De traumas de infância. E também para eu não ficar absorvendo aquela questão de política, né? E eu não entendia. Aí teve um dia que eu orei assim e falei assim, Senhor, eu preciso urgentemente me filiar a um partido. Mas eu não parava para pesquisar os partidos. Aí teve um certo dia, eu nem sabia que existia o PL, gente. Teve um certo dia. Você vinca a PL, a sigla PL? Partido Liberal. Eu nem sabia que existia o Partido Liberal. Não sabia. Aí um dia eu dormi, tive um sonho que eu abri a minha mão e a minha mão estava tatuada com o nome PL. Meu Deus. E as cores do PL. Aí eu olhava assim, fazia assim, tentava tirar. E eu falava, como que isso veio parar na minha mão? Né? Aí eu acordei, abri os olhos. Quando eu abri as redes sociais, a primeira coisa que apareceu foi uma propaganda do PL. Meu Deus. Aí eu falei, meu Jesus amado. Aí eu fui, me filiei a esse partido. E quando eu fui falar pro meu pai, me filiei a um partido. Ele ficou feliz da vida. Meu Deus do céu. Aí ele, qual partido? PL. Ele, Laiane. Aí murchou. Ele é centro, né? Centrão. Ele é centrão? Que partido ele é? Ele é da União Brasileira, União, né? não é? Aí ele murchou. Aí eu falei, mas foi o que o senhor me direcionou. Sim. Eu não sei pra quê, o porquê. Aí eu comecei a conhecer pessoas, aí começaram a conhecer o meu trabalho, me fizeram um convite para poder entrar como candidata em 2024. E aí Deus foi trabalhando, né? E depois disso aí a senhora começou a estudar mais política, Sim. Se dedicar mais à política, procurar mais conteúdo político. Quem a senhora dava apoio, quem a senhora não dava apoio, qual pauta a senhora concordava, qual pauta a senhora não concordava, apesar que quando você entra para um partido, eles têm a sua ideologia, têm as suas pautas que defende ou não, e a senhora procurou algo que se aparecia mais com a senhora, né? Com o seu pensamento. Eu nem sabia qual era a ideologia do Partido Liberal, para vocês terem noção. Entrou sim. Não, só entrou que na direção que você vê no sonho, né? Eu vi ali, eu falei, meu Deus, é isso. Só que aí eu me filiei, aí veio aquilo. Meu pai falou assim, você precisa ver a ideologia. Você já viu a ideologia? Aí eu parei e fui pesquisar. Isso depois que eu me filiei. Depois que a senhora... aí eu fui pesquisar. E como é uma pessoa entra com uma filiação para um partido? Explica uma pessoa que quer entrar aí. Pessoa que quer entrar para um partido. Olha para aquela câmera ali e fala para ela. Isso. Então, gente, nós temos um site, né, que qualquer pessoa que quiser entrar para um partido, se filiar a esse partido, você recebe um certificado ali de que serve aquele partido e que você é de acordo com as ideologias. E o Partido Liberal, ele vem ali a favor da vida, né? Ele é contra o aborto. Então, é exatamente aquilo que nós cristãos buscamos e defendemos, né? É um partido conservador, onde a gente vê muitas pessoas cristãs lutando pela vida, né? Então, é isso. Quando eu comecei a pesquisar, eu falei, meu Deus, é isso, lutando pela família, né? Pelos princípios, né, da família, pelo cristianismo, então é isso. Eu fiquei, assim, eu fiquei chocada quando eu parei para pensar mesmo, falei, Jesus, é tudo direcionamento, né? Sim. Então é isso, né? Laiane, como é ser um cristão dentro de um partido que apoia ali os princípios bíblicos, mas como a senhora foi, assim, uma cristã, atuar nessa
área política, a senhora teve dificuldade? Olha, eu acredito que quando é o Senhor que nos coloca, Ele abre o caminho, nos apresenta para as pessoas certas, né? E para mim, no início que o Senhor me direcionou a isso, o Senhor falou comigo, muito sério. Ele falou assim, o dia a qual você se corromper, que você pensar em se corromper, a cova está aberta. Sim. Então eu seguia lembrando daquilo. Sim. Eu preciso seguir na risca. Não posso me corromper, eu não posso fazer alianças que não é do agrado do Senhor, que não é do agrado do céu. Então o Senhor sempre trouxe ao meu coração em relação a isso, né? Mas quando é o Senhor que nos direciona, Ele abre o caminho. Não é fácil, claro que não é fácil, nunca será fácil, porque vem ataques de todos os lados. A senhora teve ataque? Inúmeros ataques. Qual? Muitos ataques. Mas a questão é ataques de dentro da igreja mesmo. Mentira. Tive ataques de dentro da igreja mesmo. Né? Pessoas que olham para a sua atual situação e quer basear uma profecia, bate uma profecia baseada naquilo, né? Como é que é? Então, a pessoa assim, olha para a senhora, deduz uma profecia... Exatamente. Deduz porque você está passando aquilo, né? E já quer profetizar algo que às vezes não veio do céu. Né? É muita... Como pode dizer? Ansiedade de profetizar tudo, espiritualizar tudo. Sim, é uma ansiedade. Existe um povo muito ansioso. Existe. É claro que nós somos cristãos, somos espiritual, mas nem tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E quando é algo, né, direcionado para o céu, do céu também, o Senhor nos dá a estratégia de como falar, o momento certo de falar. O Senhor vai nos pedir para analisar a situação, né? Então, ali foram faladas coisas que, em um dia que eu precisava de uma ajuda espiritual, que eu precisava de uma oração, que eu precisava de uma ajuda em campanha, né? De oração, e eu fui simplesmente atacada por algo que não estava acontecendo, né? Então, foram faladas muitas coisas ali que me machucou, né? E eu cheguei em casa, eu lembro que eu cheguei em casa, eu falo assim, Jesus, o Senhor fala comigo na beira da pia. As mulheres vão saber disso, vão entender disso. Vão Você tá ali lavando a louça ali, o Senhor tá falando, o Espírito Santo está falando. Aí eu lembro que eu cheguei em casa muito triste, e eu falei, Jesus, estão falando coisas que eu não estou fazendo, Jesus. Peguei, arranquei a tampa do detergente, peguei todas as panelas, tapoé do armário, taquei na pia, taquei o detergente, fiz aquele sabão, falei, Jesus, agora vem aqui. Peguei, saí lavando tudo e falando, Jesus, e as lágrimas escorrendo. Falei, Jesus, que isso? Jesus, é desse jeito que tem muita gente machucada. Mas tudo é um processo. Nós precisamos passar por isso para poder entender o que o nosso irmão está passando. O que foi que causou que aquela pessoa saiu da igreja? Por que aquela pessoa está afastada? Tem gente que mata? Tem muito. Eu fiquei afastada depois disso, né? Aconteceram muitas coisas na minha vida, muitas coisas. Eu fiquei afastada durante 8 meses e eu encontrei muita gente que falava pra mim assim, tá vendo? É exatamente por isso que eu não volto pra igreja. Olha o que fizeram com você. Então o Senhor, Ele começou a me apresentar pessoas nessa situação. E mesmo assim eu olhava e falava, eu lembrava daquela passagem, né, que diz assim, Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Sim. Então eu tava muito magoada, eu tava muito machucada, mas eu aconselhava aquelas pessoas a olhar para Cristo, Sim. não olhar para o homem. Entendeu? Então foi um tratar do Senhor ali comigo. Foi um processo que hoje eu entendo. Hoje eu sei como que a gente pode tratar, como a gente pode trabalhar com essas pessoas e também com pessoas de dentro da igreja, né? Deus nos dá sabedoria, dá discernimento, entendimento. Também tem as aulas aí, né, que a gente aprende como tratar, né? Sim. Traumas espirituais também. A senhora procurou se aperfeiçoar em cada área um pouquinho, né? Isso. O pastor Gilmário de Jesus, ele falou, a maioria dos cristãos ignora a política, ou achar que a política é mundana. O que a irmã diz sobre isso? Olha, eu creio que os irmãos que dizem isso, né, são irmãos que estão presos naquela ideologia passada ainda, né? Eu não vou nem falar de partido, nem nada, mas são pessoas que não querem ouvir a verdade, né, gente? Mas é essencial o cristão na política. Você precisa apoiar, você precisa saber
apoiar uma ideologia, como eu havia falado aqui, né? Porque não tem como você falar que é cristão, mas você não trabalhar a favor da vida. Entendeu? Então você precisa estar no meio ali de pessoas que trabalham e pensam da mesma forma, né? Então essa de que o crente na política, creio eu que não existe, gente. O crente, sim, é necessário ele conhecer um pouco de política. Não é nem só política, mas as ações sociais também, né? Eu amo ação social. Que ótimo. Laiane, um cristão que quer entrar para política, ele tem que saber se é Deus mesmo, né? Porque muitos cristãos estão entrando na política e é muito bom. É pelo ego. Pelo quê? Pelo ego. Como assim pelo ego, Pra Laiane? crescer o ego. Muitos cristãos. Muito cristão entra pro ego continuar crescendo? É. Meu Deus. Bora lá, deixa eu continuar aqui meu raciocínio. Um cristão entra para a política, quase não saiu. E nem todas as pessoas Deus vocacionou para a política, não é verdade? Exatamente. Me recordo e eu tenho base bíblica para isso. Moisés foi criado dentro do palácio do rei egípcio. Foi ali criado pela cultura do rei egípcio. Porém, Deus tinha um propósito com ele fora daquele palácio. Exatamente. Na verdade, apesar que ele tinha acesso ao palácio, mas o propósito foi fora do palácio para tirar os hebreus dali, dentro daquela prisão, né? E Daniel foi diferente, né? Foi criado pela cultura ali judaica, era para ser sacerdotal, né? Porém, Deus levou ele permitiu ele para a Babilônia, depois começou a conquistar alguns, como posso dizer, privilégios. Teve um sonho e ele revelou o sonho, começou a ser o governador ali. Então Daniel foi para o palácio, né? Ele não era palácio, ele era um jovem, né? Seguia os princípios judaicos, as culturas judaicas, e Deus concedeu ele entrar para o palácio para ser um governador. Então nem todo mundo, Deus ali tem um propósito envolvido na política, Sim. não é verdade? E tem muitas pessoas que estão entrando na política e, infelizmente, elas estão empolgadas. Sim. São empolgações? O que a senhora tem? A senhora tem uma visão sobre esse assunto? Olha, isso é bem interessante, né? Porque nem todos têm o direcionamento ali do Senhor, o Senhor direciona, mas entram por empolgação. Que nem eu ouvi esses dias atrás, uns 3 meses atrás, um rapaz falando assim, não, eu vou entrar pra política. Eu falei, tá, mas você pediu a direção do Senhor? A gente pergunta, é necessário a gente fazer essa pergunta. Você pediu a direção do Senhor? Porque quando fala na questão de política, envolve muitas coisas. A gente, cristão, já sofre perseguição. Entra dentro da política, mais perseguição. Então, a gente precisa ter a direção do Senhor, né? Então, eu perguntei para ele, por que você quer? Essa pessoa simplesmente, cristã, olhou no fundo do meu olho e disse, porque ganha muito dinheiro. Então, eu falei, propósito era o dinheiro, irmãos. Misericórdia. Não tinha propósito de vida ali, de ajudar, de ser um canal, né, do Senhor ali no lugar. Não, era o dinheiro. Aí, desse jeito, a pessoa entra e se corrompe. Sim, ele já está corrompido. Já está corrompido, a mente já está corrompida, o coração já está corrompido. Entendeu? Então você precisa saber o que o Senhor requer de você. Qual é o lugar que o Senhor deseja que eu esteja. Né? A gente precisa buscar isso em oração. Se posicionar em oração. Né? E o Senhor dá direção, abre caminhos. E é natural, é leve, é natural. Não é forçado. Tamires, conta aqui para mim. Laiane, nós cristãos temos os nossos princípios e tem partido aí quem tem os princípios desviados dos princípios de Deus, né? Que não concorda com os princípios de Deus. Exemplo, a Bíblia conserva muito a vida e é contra o aborto, porém tem partido que ele é a favor do aborto. E tem cristão, né, que está da filiação daquele partido, volta daquele partido. A senhora, como uma cristã e como uma pessoa envolvida na política, o que a senhora acha disso? Cristão votando para o partido que apoia
que não apoia os princípios bíblicos, que apoia mais os princípios do homem que os princípios de Deus. Qual é a sua opinião sobre isso? A senhora tem uma opinião sobre isso? Aí tem uma controvérsia, né? Porque aí, vamos supor, tem pastores, eu conheço pastores, né, gente, que pastores grandes, de autoridade mesmo, que apoiam partidos de esquerda que apoia o aborto. E como que essa pessoa sobe em cima do púlpito para falar de vida, sendo que apoia a morte de uma criança, de um feto? Como que um obreiro, como que um diácono, como que uma pessoa que está ali todo dia na oração diz ser cristã, seguir os princípios da Bíblia, né, só por boca, mas de fato, se você for ver, a pessoa não segue aquilo. É muito complicado quando a gente entrar nessa questão, porque, gente, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum você falar de vida se você apoia a morte. Você entende? Então é algo de hipocrisia, né? Sim, é muita hipocrisia, com certeza. Não tem como você subir no púlpito e ensinar algo que você não vive. Entendeu? Você primeiro precisa viver. Você primeiro precisa saber. Será que aquilo vai de acordo à Bíblia? A Constituição, gente, a Constituição, ela é pró-vida, e a Bíblia também, os mandamentos. Como que uma pessoa vai apoiar uma coisa que vai contra a Bíblia? Não tem como. Então seria hipocrisia. Sim, muita hipocrisia. Bora lá. Laiane, a senhora faz palestra, como é que é? O Senhor colocou no meu coração, agora que eu me formei em terapeuta cristã, ainda estou estudando psicanálise clínica baseado na teologia, já para ter um pacote completo ali, né? Então a senhora faz teologia, então. Então, aí o Senhor colocou no meu coração de atender. Ele não falou até quando eu vou ficar assim, mas o Senhor colocou no meu coração de atender voluntariamente pessoas com traumas baseado na terapia cristã, né? Com traumas, porque que a pessoa saiu da igreja, né? Então eu vou analisando ali, vou postando os conteúdos nas minhas redes sociais e vão aparecendo muitas pessoas, né? E o Senhor vai nos direcionando ali. Então, a senhora vai ainda se eleger como vereadora? Eu prefiro estar na direção do Senhor. Eu dei o primeiro passo, né? Agora é o Senhor que faz o resto. Ao meu ver, eu não tenho ainda... Não vou dizer para você que eu vou vir, que eu não vou vir, porque eu não sei o que o Senhor quer para mim amanhã. Possa ser que, se ele não voltar ainda, 2028 a gente tá aí, né? Quem sabe? Então é tudo na direção do Senhor. Eu prefiro fazer as coisas na direção do céu, porque a gente não quebra a cara. Porque quando a gente faz as coisas pela força do nosso próprio braço, a gente se frustra. A gente quebra a cara. Então, aí às vezes a gente quer culpar o Senhor. Mas né? Se fosse para Deus pedir para a senhora escolher, a senhora ia se eleger, não ia largar a política, ia ficar distante? Eu continuaria sim, continuaria. Ia se eleger. Sim. Bom, e eu votei na senhora, viu? Ô, Glória. Larguei meu voto aí. E ela não votou nela. Como pode? A pessoa que tá ali concorrendo a ser vereadora e não vota nela. Depois nós vamos conversar sobre isso. O pastor Gilmário, ele diz: cristão que apoia partido que segue teorias comunistas precisam ter encontro com a palavra de vida. Não entendi. Repete de novo, por favor. Ele diz assim: cristão que apoia partido Comunistas com teorias comunistas precisam ter encontro com a palavra de vida. Precisam descer, mergulhar, porque aí o Senhor vai tirar a venda dos olhos, o Senhor vai mostrar, entendeu? Porque o Espírito Santo, ele constrange, né? Então essas pessoas que apoiam partidos comunistas, essas pessoas, elas são comunistas e elas não sabem muitas das vezes, entendeu? Para as pessoas que estão, o que é comunista? Eu não sei. Então, aí, tipo assim, o que acontece? O que é comunista, ô Laele? Então, você quer mesmo entrar nesse detalhe? Para as pessoas entenderem. As pessoas falam direita, esquerda, centrão. Não, o que é comunismo, gente, é extrema esquerda. É extrema esquerda. É aquela pessoa que
É basicamente o que a gente está vivendo no mundo, né, gente? Vamos supor, a China, A né? China é um Gente, bom, que quanta país comunista. perseguição onde entra isso daí. Como que você é um pastor comunista se um dia vai vir a perseguição da igreja, como está aí nos outros lugares, e quem persegue a igreja é o comunismo? Teve até perseguição, né? Lá na China, não sei se nós pode falar isso aqui, ou eu acho que sim. Lá na China, os cristãos estão sendo perseguidos, né? Lá consegue cortar aqui para mim? Lá, meu Deus do céu. A teoria do país da China é ter a soberania, o governo é um deus, né? Então, outra compartilhação de deuses, eles não curtam, né? Eles tentam no máximo limitar. Então, tem um pastor lá que foi preso, né? Por ele compartilhar a palavra de Deus. E eu acredito que ele já está solto, mas ele está sendo investigado para ver se o que ele está pregando compartilha com aquilo que o governo permite. Então, ser cristão aqui no Brasil está mamão, né? Então é muito complicado. Pode continuar com a sua fala. Então, realmente está mamão mesmo. Só que aí você olha para os pastores comunistas, né? Eles estão trazendo a perseguição para suas próprias famílias e para sua própria vida. Né, quando eles falam quando eles apoiam esse tipo de coisa, né? Apoiam, mas eu só apoio porque o Lula fez isso anos atrás. Quantas pessoas eu escuto falando isso? Eu só apoio, só voto, não fale do meu paizinho, é o que dizem. Tem as mentes muito fechadas, sabe? Pessoas cristãs. Mas ele ajudou muito o pobre. Gente, o diabo ele vem com sapatinho de algodão. Você acha que ele tem pressa? Ele tem calma. Ele tem a estratégia dele ali. Ele sabe que se fizer ali, ele vai conseguir a mesma coisa que está acontecendo. Só que tem muita gente ainda que está com a mente fechada, né? Porque, deu muitas cestas básicas antigamente. Mas eu consegui emprego quando ele ganhou para presidente a primeira vez. Então as pessoas estão presas ainda no passado. Estão se autocondenando. Porque essas pessoas se tornam idólatras também. E o que mais o senhor tem falado é a respeito de idolatria. Gente, tanto a respeito da esquerda, tanto a respeito da direita. A idolatria. Idolatria com Lula, idolatria com Bolsonaro. Gente, eu amo o Bolsonaro, mas vocês têm que aprender a separar as coisas. Eu admiro fulano, eu gosto, mas idolatrar já é outra coisa, entendeu? Então, é muito complicada essa situação. Verdade. Admirar fala, né? Tem pregadores que nós admiramos, tem ministro que nós admiramos, né? Esse podcast aqui nós vamos falar um pouco de política, cristão do meio da política. O podcast não está sendo apoiadores de nenhum lado, direita, nem esquerda, nem centrão. Amém? Nós estamos aqui com uma convidada de direita, que ela tem a liberdade para ela falar aqui. Então, fiquem em paz, gente. O irmão João Mário, ele diz: irmã, vejo que muitos irmãos ou irmãs estão presos em cadeias emocionais e pastores não atendem a isso. O que a senhora diria? Eu estava conversando com uma missionária a respeito disso antes de ontem. E um pastor também. Pode beber água. Tá, obrigada. E um pastor também, estávamos conversando a respeito disso. O Senhor, ele me tirou da religiosidade, através de todos esses processos que eu passei com a igreja. O Senhor me tirou da religiosidade e me apresentou o que é o verdadeiro cristianismo, né? E ali eu pude perceber, eu pude ver que muitos líderes, eles não estão... Gente, claro que tem aqueles líderes que se preocupam, mas tem uma grande maioria daqueles líderes que não se preocupam em ajudar os seus membros, né? Então, muitas das vezes, tem uma pessoa que está sofrendo de depressão e a única coisa que o líder sabe falar tem culto tal dia. Mas cadê os cultos no lar hoje em dia, gente? Você vê ainda culto no lar hoje em dia? Bem raro. Bem pouco, existe, né? mas a quantidade diminuiu muito.
de 100% para 30%. Exatamente, tá muito pouco. Então, gente, é necessário o culto no lar. É necessário, sim, você estar ali auxiliando o irmão, perguntando. Gente, olha, chegou uma época na minha vida que eu comecei a fechar as portas para crentes que queriam ir na minha casa, orar, mas falavam mal de mim. Saía, falava mal de mim. Como é que é? Repete aí que eu não entendi. Eu comecei a fechar as portas da minha casa para cristãos, para crentes, né? Crentes, que iam na minha casa dizer que ia orar, se reuniam com ar de preocupação, entre aspas, mas quando saíam da minha casa, falavam mal de mim e me atacavam. Aí Então, dia... seria uma pessoa, ovelha, com fantasia de ovelha, mas era lobo. Exatamente. Então eu fiquei assim, muito presa nisso há muitos anos. Até que um dia uma irmã perguntou pra mim assim, posso te fazer uma pergunta? Falei, à vontade. Ela, por que você não gosta que as irmãs vão na sua casa? Aí eu respirei e falei, a irmã quer saber mesmo? Ela, quero. Falei, por conta disso, daquilo. E eu não vejo acontecendo só na minha casa. Vejo acontecendo na casa de outras pessoas. As pessoas não vigiam, em vez de evangelizar, entregar a palavra de Deus. Nós somos cristãos. Precisamos vigiar, precisamos andar como tais. Entendeu? Não é você entrar na casa da irmã, dizer que vai orar, mas sair fofocando, sair comentando. E vocês matam as pessoas sem você saber. E isso o Senhor vai cobrar de você que está fazendo isso. O Senhor cobra. Então eu entrei em depressão. Eu tive crises de pânico, crises fortes de ansiedade. E muitas das vezes as irmãs iam orar e piorava meu caso. Misericórdia. Piorava. E eu falava, mas Jesus, manda pessoas que estejam no mesmo propósito, na mesma fiação, que não façam isso, porque tem gente, tem irmãos, tem irmãs que são usados por Deus assim, de uma forma surreal. Entendeu? Então, não vamos dizer que todos são assim, porque não. Mas eu cheguei um tempo na minha vida que eu fiz isso. Então, até hoje eu tenho um pouco mais de cautela, de cuidado. Até na questão de eu mesma, o Senhor mandar eu, no caso, orar, ir na casa de alguém, não, Laine, você precisa ir só se for a direção do céu mesmo. Agora, se não for direção do Senhor, eu não vou. A mesma coisa, eu falo, Jesus, manda pessoas direcionadas por ti, não pessoas que apenas vão porque o líder tá mandando ir. Porque tem casos, né, que o líder fala assim, vamos fazer culto no lar, mas não tem o preparamento. Você não jejua, não tem o preparamento ali. O grupo que vai orar na casa do irmão não tem o preparamento espiritual. Sim. Eles não jejuam, não fazem propósitos para entrar, muitas vezes, com cura, com libertação na casa dessa pessoa. Entendeu? Então, isso é muito sério. Eu creio na transformação que o Senhor tem para esse povo. Eu creio. Entendeu? Então, vamos olhar um pouco mais para os traumas emocionais. Nem tudo é demônio, gente. Nem tudo é demônio. Às vezes o irmão quer um abraço, uma palavra, como eu muitas vezes precisei e eu não tive. Então vamos orar mais, vamos mergulhar mais na presença do Senhor para que Ele venha agir por nós, né? Agir através de nós. Né? E que não seja nossas emoções, nem a nossa carne, mas que seja o Espírito Santo. É verdade. O Gilmário diz, comunista querem enfraquecer a sociedade, família, educação, etc. Seu objetivo é implantar regime ditatorial. Né? Isso aí, ó, a filosofia do comunismo. Né? Laiane, o que a senhora aconselha aí para os jovens aí que querem entrar ou estar na política? Qual conselho a senhora tem? A senhora que já tem um aninho. Quantos tempos a senhora já está na política? 5 anos. 5 anos? Qual a sua experiência? O que a senhora aconselha? O que nós pode melhorar? O que está melhorando? O que está péssimo? Olha, eu acho que o povo de Deus precisa se levantar. Sim, se posicionar como voz. Sim, mas antes disso precisa descer. Mergulhar. Porque além do direcionamento, o Senhor precisa te blindar, te dar estrutura. Né? Porque não são todos os lugares
você às vezes vai entrar em lugares que ali foi feita uma obra de bruxaria. E aí, se você não estiver preparado espiritualmente? Você vai ser confrontado diariamente por você ser um cristão na política. Então, precisamos nos preparar. Então, o conselho que eu dou é isso, gente. Mergulhar. Mergulha antes de tudo nessa vida. Independente se vai entrar para a política, independente. Mergulhar. Porque quem direciona, quem guarda, quem protege é o Senhor. E aí, você mergulhando, você obedecendo, você fazendo a vontade do Senhor, o Senhor vai te mostrar, vai abrir o caminho, e tudo que o Senhor abre, todas as portas que o Senhor abre, é natural. Você não precisa forçar nada. Nada. A única coisa que você precisa fazer é mergulhar. Mergulhe. Fabiana M. Borges, ela perguntou: irmã, quero aprender estudo bíblico. Por onde eu começo? Então, é uma coisa também, é tudo direcionamento do Senhor. Sim. Porque quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu não entendia. Sabe quando você vai ler um versículo, a sua cabeça fica toda embaraçada? Sim. A minha cabeça ficava assim. Eu todo dia tô assim. Eu A sou minha muito cabeça leigo. ficava desse jeito. Então eu passei a fazer um propósito. Eu falei, Jesus, eu preciso aprender um pouco a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia. Até os devocionais que eu ia fazer não fluía, porque eu não conseguia entender. Aí eu falei, não, peraí. Entrava, fazia aulas no YouTube, e assim eu ia. Comecei a fazer um propósito. Falei, Jesus, eu preciso de entendimento. Porque o Senhor me deu uma palavra assim, se pedir sabedoria, né? O Senhor dá, peça sabedoria. Eu ouvi uma palavra dessa, então eu comecei, Jesus, me dá sabedoria, me dá entendimento, abre a minha mente. E, gente, foi através desse propósito que eu fiz com o Senhor que o Senhor começou a me dar um pouco mais de entendimento em relação à Bíblia. Sim. Então, eu acho que na questão por onde eu começo, começa pelo propósito. O Senhor vai te direcionar. Comigo é assim, porque eu nunca tive, para ser bem sincero, Diego, eu estava conversando com o pastor antes de ontem, eu nunca tive uma liderança que me instruísse. Nunca? Nunca. Meu Deus. Nunca. Nunca tive uma liderança que me instruísse. Tanto que o Senhor começou a me dar visões com 10 anos de idade. Minha mãe falava as premonições da Laiane. Meu pai dava risada. Mas eles são cristãos. Entendeu? Mas eles ficavam me zoando. Então imagina. As premonições da Laiane. E eu com 10 anos, Tamires, eu ficava chateadérrima. Falava, Jesus, meu Deus, que isso? Aí tem um dia que eu liguei pra minha tia. A minha tia falou assim, Laiane, Deus, ele tá abrindo a sua visão. Meu Deus. Deus, ele tá te mostrando, Deus, ele quer te usar. Aí, assim, eu não vou falar que eu não tive instrução de um líder, mas a minha tia, ela me ensinou a jejuar. A minha tia falou, faz jejum assim, faz propósito assim. E foi ali que o Senhor começou a me ensinar. Quebrei muita cara nessa vida. Muita cara. Porque, às vezes, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor, né? A gente tá ali no meio da bagunça, do barulho, e a gente não consegue discernir a voz do Senhor. E até nisso o Senhor foi me ajudando a aprender. Não, você vai aprender mesmo quebrando a cara. Porque aí eu vou te ensinar. Se é eu falando, você vai ver se é eu falando ou se é a voz, né? Gerando experiência. Exatamente. A irmã Fabiana Borges, de novo, ela fez uma pergunta, mas agora ela colocou irmão. Irmão, o que eu preciso... O que é precisa para que tenha um estudo bíblico? Bora lá. Hoje em dia, corta aqui para mim. Tem como cortar aqui para mim? O assunto hoje, Natan, é assunto livre, mas tá no centro aqui de política. Tá mais política, cristão no meio do político, algo mais espiritual aqui. Tá bom, Natan? Bora lá, irmã Fabiana. Irmã Fabiana, hoje em dia tem várias plataformas. Tem academia de pregadores que são gratuitos. Sim. Academia de pregadores são gratuitos, tá bom? Também tem a escola... Qual o nome daquela faculdade que eu fiz lá? Eu esqueci. Tem a FAESP. Tem a FAESP. Também tem a UNAT, faculdade UNAT. Você também consegue fazer lá. É baratinho, tá bom? Você paga uns R$200 por mês aí. É faculdade conhecida pelo MEC, tá bom? Ou como também tem no YouTube, tá bom? Você tem que também procurar qual pastores vai te ensinar, porque tem várias pastores presbiteriana, tem a
a batista, eles criam algo diferente que é a pentecostal, mas são muito inteligentes também. Você tem que saber aquilo que você é, né? E qualquer coisa, eu e o pastor aqui, o Gus Irmão, vamos abrir aqui um espaço do podcast para nós fazer um estudo bíblico de teologia. Né? Nós vamos falar sobre o Pentateuco, vai falar sobre a Torá, vamos falar aí e outros tipos de assunto. Então, irmã Fabiana, você que está interessada aí, nós vamos fazer aí um espaço aqui para fazer sobre estudo bíblico, tá bom? Ela falou outra coisa também. Eu queria pregar a palavra, mas para isso eu preciso conhecer a vida de Jeremias, Davi, Lucas, tipo isso, sabe o que eu quero dizer? Não, fique em paz. A senhora tem que ler os 5 livros da Bíblia, né? O Pentateuco. A senhora tem que ler os 5 livros da Bíblia. O Pentateuco, começa a ler os 4 evangelhos e começa a cada vez mais ter dedicação com a palavra de Deus e também algo muito ideal, viver a palavra de Deus. Quer falar alguma coisa aí, ou Laíra? Não, tá. Tem uma mentoria também, que é estudo bíblicos, chamada Ativadas, que é próprio para mulher. Sim. É incrível, é maravilhoso. Eles te dão todo o suporte ali também, espiritual e também na Bíblia, né? Como você pode se desenvolver, fazem propósitos de oração também, seguram a sua mão, né? Uma coisa que eu não tinha nem conhecimento de como eu poderia achar uma mentoria. Então, tem bastante mentoria por aí, gente, que vocês podem acessar. O pastor Gilmar, ele diz, é preciso tomar cuidado, existem muitos canais no YouTube, que ensinam heresia, é verdade? Por isso, antes de estudar, começa a ler a Bíblia com paciência, orar e participar de escola dominical. Isso. O pastor ele já deu uma direção mais ampla. Nathalie diz, academia de pregadores, de graça, em partes. O intermédio e bacharelado é pago mais uns 250 de assinatura. É bom, gente, vamos investir, vamos parar com isso aí. Às vezes nós gastamos com sapato, às vezes nós gastamos com roupa, com calça. Quando é algo para o evangelho, para aprender algo da palavra de Deus, ai meu Deus, é muito caro, não dá. Meus irmãos, para. E de verdade, eu tava até comentando com a Laiana aqui, Laiana, eu quero entrar para a política, o que eu faço? Irmão, pede direção para Deus, você tem família. Tudo direção, eu falo, gente, meu Deus. Porque eu queria um projeto para mudar a visão da comunidade. A comunidade tem uma visão mais, como pode dizer, uma visão um pouco que vocês já conhecem, mas eu queria mudar a filosofia da favela, né? Tem uns projetos que mudam a filosofia da favela. Não é porque eu cresci na favela que eu vou ter esses costumes. Não. Eu também cresci na comunidade da favela. E estou numa favela, numa comunidade. Né? Não é comunidade, mas estou na comunidade. Mas temos pensamento de visão. Visão lá na frente. Melhorar a fala oratória. Né? Então, a pessoa que cresceu na comunidade, ela também pode cada vez se atualizar na área profissional, curso. Né? Porque eu cresci na favela que eu vou ter aquele pensamento preso naquela filosofia. Não é verdade? Mas será que eu vou entrar na política? O que vocês acham? Comenta aí. Belo na política! Eu vota 777 para Belo na política. Olá! Enfim, tem bastante comentário aqui. Ela falou, amém, irmão, muito obrigado. Ela agradeceu aqui. O irmão Gilmário, ele disse, vamos falar sobre a vida de Jesus, a grande tribulação. Ele disse, exatamente. Vamos aqui abrir um quadro para falar sobre estudo bíblico. Mas, na verdade, nós estávamos, né? Nós estávamos aqui com o pastor Borges. Pastor Borges, nós estávamos falando muitas coisas. Amém? Amém? Glória a Deus. Já deu aí 40 minutos de entrevista. E nós vamos entrar aqui no quadro que todo mundo ama. Mas antes de entrar pro quadro, comercial. Glória a Deus. Coloca comercial aí, minha diretora linda. Comercial. Olá, eu sou a Ana Paula, presidente do Instituto Maqui. E estamos ajudando pessoas a transformar as suas vidas. Nós ajudamos pessoas a ressocializar em estado de vulnerabilidade. O Instituto Maqui está sendo formado para acolher pessoas em estado de rua, pessoas com adicção. Teremos o apoio social, o apoio psicológico,
cuidando da saúde e do bem-estar do acolhido. Iremos trazer para essas pessoas de vulnerabilidade acesso ao lazer, à cultura e artes. Nós já ajudamos quase 100 pessoas. É pouco, para nós não é, nas nossas condições. Transformar vidas começa no agora. A sua escolha faz toda a diferença. Nós entendemos que essas pessoas precisam ser tratadas, acolhidas, para elas entenderem o motivo que levaram elas a isso. Elas precisam ser acolhidas, tratadas como qualquer outra pessoa. Ajudar o próximo não vai te impedir de crescer. Seja um doador do nosso projeto. Cada doação é uma semente plantada em terra seca. Você quer fazer parte dessa missão? Entre em contato conosco. Nosso Instituto Maqui precisa da sua ajuda. Seja um parceiro e venha para a nossa equipe. Ajuda nós a transformar vidas. Nosso Instituto Maqui precisa da sua ajuda. Seja um parceiro e venha para a nossa equipe. Glória a Deus, voltamos aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho aí de Bíblia, nós vamos falar de Bíblia, amém? O quadro que todo mundo ama, perguntas e resposta bíblica. A nossa convidada já tá ficando vermelha, corta pra ela aí. Olha como ela tá aí, corta ela pra ela aí. Ela tá ficando vermelha. Ela tá aqui com medo. Corta pro Diego. Corta aqui pra mim. Então, olha aqui pra mim. Vai ser pergunta e resposta bíblica. Ela é profissional na Bíblia, então não tem dificuldade. Então, não. né? A nossa mente é um pouco, né? Aí ela vai com aquela mente. Para com isso aí. E por ela tá com medo aí, eu só vou fazer só 5 perguntas. Então, tá bom? 5 perguntinhas. Amém? Ela tá com medo de virar meme. Ninguém vira meme não, aqui. Não, gente, é porque assim, é que nem a Tamiri estava falando, a gente até estuda, né? Mas tem coisas que a gente esquece, por isso que a gente tem que estar toda hora ali, ó. E a gente esquece quando a gente fica nervoso ainda. Então é o nervosismo, então, né? Amém? Corta aqui pra mim. Você corta pra mim, depois corta pra ela, viu, diretora? Que eu vou fazer as perguntas agora aqui. Corta aqui pra mim. Laiane. Ai, Jesus. Laiane Santiago. É a Assembleia de Deus Belém, né? Não. Qual Cubatão. É? Cubatão. Assembleia de Deus Cubatão, ela é missionária lá? Não sou nada. Nada? Nada. Ih, sou irmã. Ela é irmã do Cubatão. Irmã Laiane Santiago de Cubatão. A primeira pergunta bíblica é: quem é o pai de Jacó? Putz, meu. Quem é o pai de Jacó, Laiane? Eu tava estudando sobre isso. Ela tava estudando, então vai ser fácil, glória a Deus. Deus dá direção. Eu falei no grupo quem era o pai de Jacó. A gente tava estudando sobre as tribos, né? Porque as tribos de... Aí a história já sabe, já, né? São os filhos de Jacó, né? Que são as tribos, né? Sim. Ali também tem um afilhado, enfim. Então, é família e familiar, né? Ali tudo junto, né? E aí, Laiane, quem é o pai de Jacó? O pai de Jacó. Todo mundo cai dessa, ninguém consegue acertar. O pai de Jacó. Não me lembro, Diego. Não lembro, real. Não sabe? Não lembro. Não sabe ou não lembra? Não lembro. Porque eu já estudei. Mas não lembra? Não lembro. É difícil? Não é difícil. Bora lá. Segunda pergunta. Quem é o pai de Isaac? Gente do céu, pelo amor de Deus. Peraí. Ela vai pegar a Bíblia. Porque ela não sabe ou não lembra? Não lembro. Porque a gente se aprofunda muito em outras coisas. E acaba esquecendo o simples. Acaba esquecendo. A gente simples, acaba esquecendo. Né? É difícil? Simples. Eu sou pai. Não é difícil. E aí, Laiane? Não é difícil. Pai de Isaac. Quem é o pai de Isaac?
Dum, 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 dum. Quem é o pai de Isaac? Qual Laiane Santiago? Qual é o próximo pai que você vai perguntar? Não vou fazer mais perguntas de pai, não. Ela ela tá malandra, ela é muito inteligente. Não lembro. Pai de Isaac. Eu vou fazer um vídeo depois. Eu vou dar um banho em você. Olha o que você tá fazendo comigo. Pai de Isaac, pai de Jacó. Eu não lembro. Quem é o pai de Jacó? Eu não me lembro. Quem é o pai de Isaac? Não lembro nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Então corta aqui. Corta aqui. Ela perdeu as duas perguntas. Só tem Gente, 3 aí pra ela. se tivesse um prêmio aqui, não ia, não. Pai de Jacó, pai de Isaac. Não vou responder, não. Gente. Senão todo mundo vai saber. Bora lá, Laiane. A terceira pergunta. Não, nunca respondo. As pessoas têm que estudar. Terceira pergunta. Terceira pergunta. Elias foi levado ao céu pelo... Opção 1, carroça de fogo. Opção 2, pelo redemoinho. Pelo redemoinho? Pelo redemoinho que fala, né? Redemoinho. Ou pela carroça de fogo. Foi pela carroça de fogo, não foi? Carroça de fogo, acerta nessa? Laiane. Foi? Carroça de fogo ou redemoinho? Foi carroça de fogo. Errou! Mentira! Ah, para de graça! Eu tô falando sério. É sério que você não sabe? Foi a opção B, pelo redemoinho. Oxi! Depois você estuda lá. Depois você fica com a Bíblia. Quarta pergunta. Qual é o livro da Bíblia? Não é pegadinha, não. Depois você vai lá na Bíblia lá. Ah, ele já tá pensando. Não é pegadinha? Qual é o livro da Bíblia que termina com ponto de interrogação? O livro da Bíblia. O último versículo termina com ponto de interrogação. O último versículo da. O último Vocês estão de graça comigo. versículo O último do versículo livro. de um livro da Bíblia que termina com o último, com ponto de interrogação. Isso. Na verdade, não é um ponto de interrogação. É uma pergunta. É, tem uma pergunta, termina com o quê? Não tem exatamente um ponto. Mas sai Aí com uma você pergunta. tem que estudar toda a Bíblia, todo o livro e ainda anotar qual é o livro, o último. Ah, não, gente. É uma pergunta, assim, não tem exatamente um ponto. Não sei. Eu não sei, Não sabe? não sei. Pô, Laiane. Eu vou pesquisar isso daí, porque de verdade. eu não A sei. última pergunta. Qual é o livro da Bíblia? Qual é o livro da Bíblia que somente uma mulher que Jesus chama de filha? Tem uma mulher da Bíblia, é a única Uhum. que Jesus chama de filha. Tá na ponta da língua. Com certeza. A única que o Senhor chama de filha. Peraí. Não é aquela que o Senhor fala, filha, vai que a tua fé te salvou? E aí? Eu acho que foi essa. Agora é pra lembrar o nome Quem é dela. Ela não tem nome, né? Ou tem? E aí? Não foi aquela mulher, fluxo de sangue, que fala que tocou nas vestes de Jesus, que ele disse, filha, vai que a sua fé te salvou? Acertei! Pelo menos uma! Pelo menos o Tá Natan vendo? Que eu não lembrava? Eu não tava lembrando, eu tava na ponta da língua, não saía. o Natan disse, estou sacaneando a moça com essas perguntas. Tá mesmo. É sacaneagem isso aí? É sacaneagem? Não, gente, porque Essa realmente pergunta eu vou, difícil ou eu vou pergunta voltar fácil? pra Bíblia e eu vou prestar mais atenção. Mas Não, mas é muito interessante. são difíceis ou são fácil? Não são difíceis, são fáceis. Por quê? A gente estuda a Bíblia e não é tudo que a gente anota. A gente não volta naquilo para poder revisar tudo e é necessário a gente fazer isso, porque senão a gente passa mico, a gente passa vergonha. Então vocês prestem atenção antes de vir aqui. Estudam. Vocês estudem, Isso. anotem.
Depois de mais, vocês vão perder. Olha aqui pra mim. Corta aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Corta aqui pra mim. Gente, esse bloco tem o maior interesse de incentivar o povo a ler a Bíblia. Tem muitas pessoas que só ficam na pregação. Não, Sim. a pregação não é aquilo, não é a única fonte de conhecimento. A Bíblia tem 66 livros e nós precisamos ir estudar Não só ler a Bíblia, como prestar atenção nos detalhes. e prestar atenção nos E detalhes. anotar. E revisar. Glória a Deus. O pastor falou o quê? Pergunta pra mim. Cadê? Que pergunta, é difícil? Ele falou, bom, a irmã... É isso aí mesmo? Bom, a irmã disse que estava estudando sobre as tribos. A pergunta é, a promessa transferida de Abraão para Isaac e desse para Jacó, de Jacó para quem foi transmitido a promessa? Transferida a promessa. De Abraão para Jacó É. e de Jacó para... De Abraão para Jacó. Jacó. Abraão para Isaac. Peraí, de Abraão para Isaac. De Isaac para Jacó. E para Jacó para... E de Jacó para Isaac para Abraão. Isaac. Aí, ó, tá vendo? Eu tô De Abraão. confusa. De Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó e para Jacó para... E aí, irmã? Jeremias não, né? Tá em mim infinito. Não, tá só cortando em mim, tá nem cortando no... É que Não me lembro, porque tem diretora- toda uma sequência, né? Isso. Não me lembro. Tem uma A senhora falou qual o nome é? Jeremias, não, né? Jeremias? Não, nada a Não, ver. Nada esquece, a ver, nada irmã. a ver, nada a Você ver, vai virar nada a meme. ver. Vou virar meme. Vai virar É meme. uma sequência hereditária, tá passando de A hereditária de pai para filho. É. Que aí entra naquela questão de que você perguntou, Jacó era filho Se for de era pai para quem? filho, posso responder essa aí ou não? Não, né? Deixa pra convidada. Pode O responder. José. José. Peraí. De Abraão. Leia de novo, Tamires. De Abraão para Isaac. De Isaac para Jacó. E de Jacó para... José. Quem é o pai de José? Não, filho de Jacó. Quem é o pai de José? Quem é o pai de José? Interessante. Quem é o filho de Jacó. Jacó tem vários filhos. Ele tem 6, né? Aí, ó. Aí como é que a gente... Passar para um. Passou por quê? Pro primogênito, né? Não, não tem primogênito. Não, Aí, ó, ele Jacó teve- Ele tem primogênito, mas Ele não teve primeiro. Mas o foco do filho de Jacó foi quem? Foi José, né? Bia Gata. Amém? A senhora quer falar mais uma coisa aqui? Quero, com certeza. Fala aí. Eu vou estudar mais a Bíblia. Glória a Deus. Como é a sensação? Fala aí pra nós. Gente, é assim, quando eu acho que se fosse uma outra pessoa, acho que sairia daqui envergonhada, se sentindo com vergonha, né, Tamires? Sério? Gente, pra mim é tão tranquilo, sabe por quê? Porque eu gosto muito de aprender. E gosto de ser corrigida quando eu estou errada e gosto de aprender também. Ó, que bom. Tem gente que não gosta de ser corrigido, não, né? Eu prefiro ser corrigida do que errar, entendeu? Então eu prefiro assim. Gente, foi muito incrível, entendeu? A nossa conversa, principalmente a respeito das conversas, das perguntas bíblicas, porque já me deu já abriu melhor a minha mente. Vou chegar em casa, já vou dar uma estudada, falar, Jesus, me perdoa, né? Mas é assim que a gente aprende. Nada dessa de que, fui humilhada, nada dessa de que, Não tem isso aí, não? Não tem essa, não. Porque, então, esses crentes que O vêm aqui povo tá tem muito de mimimi, né? Tá cheio de mimimi, mano, pelo amor de Deus. Entra agora! Nossa, eu queria ouvir de todos os convidados. Agora o quadro... Isso aqui eu só fiz uma vez pra uma pessoa, né? De todo o podcast, só fiz uma vez só, né? Entrevista Diego Belo. Ela vai ser a segunda pessoa que vai entrevistar. Não foi pra José, então tô errado, então, pastor. O pastor Aí, falou ó. que não foi pra José. Pastor, fala Então, aí, ei, pastor. qual foi a promessa? Foi transmitido pra quem, então? Fala, pastor. então eu não sei. Deixa ele de banco. Então eu vou ficar de banco. Eu não sei, então, pastor. Porque o filho de Jacó, um dos principais, é José. Eu não lembro, ele falou pra mim. Eu não lembro, Aí, ó, tá pastor. vendo? Eu não lembro. Vago. A gente Foi pra esquece. Israel.
Mas enfim, né? Agora é tudo. foi para Abraão, não foi? Não. Abraão, Que ele seria o pai de todas as nações? mas Abraão foi o pai da promessa. Eu não lembro, pastor. Depois você relembra aí que eu tô passando vergonha aqui também. Tem que estudar, evangelista tem que estudar. Agora, Laiane, você vai me entrevistar. Vamos lá. Vamos lá. Evangelista Diego Belo. Será que vai até aí a senhora? Vamos lá. A senhora vai acompanhar aí. Calma aí. Gente, tô ficando ceguinha já. A senhora vai acompanhar todos. Eita, meu Deus do céu, eu tô aqui cego agora. Tô vendo. Receba, em nome de Agora Jesus. tá pergunta difícil. Para, eu sei de tudo. Gente, eu sou tão boazinha que eu nem Porque faço. o irmão foi fazer entrevista. Como é ser evangelista? Olha a cara do irmão assim. É o que tá escrito aí? Leia aí pra mim a última pergunta, Laiane. A pergunta que fiz foi difícil pra irmã porque não foi pra José. Então, eu não sei pra quem foi. Tá vendo? Agora Meu ela vai Deus, entrevistar. pastor, eu vou te conhecer em nome de Jesus. Ele é meu pastor, depois Ô, eu te convidar glória. pra ir pra nossa igreja lá. Fala aí, o apresentadora. Então, vamos lá. Meu Deus, eu tô com medo aqui. Você, Ai, polêmica, ele não gosta de eu polêmica. sou polêmico? Por Não quê? gosta de polêmica, então vamos Eu lá. não sou polêmico não, Jesus. Você já teve alguma experiência com uma liderança que... Você já ficou traumatizado de alguma igreja? Através de Já, alguma liderança? de liderança já. Eu comecei no ministério, eu não vou falar o nome do ministério, mas também já acabou, esse ministério não existe mais. E tava eu e 2 pastores. E só tinha nós 2 só. Nós 3, no caso. E aí o outro foi embora, porque ele escandalizou. O outro foi embora. E só ficou eu e outro pastor. E a igreja começou a crescer. E aí ele confiava muito em mim. E eu não era evangelista nessa época. E aí eu ficava na frente, porque eu ficava na porta e ajudava ele. E aí eu pegava as ofertas e guardava dentro de um cofre que tinha lá. De madeira. Né? Aí os irmãos começaram a vir, né? Os irmãos começaram a cooperar. E a igreja começou a crescer. E aí, como só tinha, antes era eu e o pastor, né? A oferta, ele e eu sabia onde que estava, né? Ele me pegava também, né? E aí, o meu celular quebrou. Aí eu fiz uma campanha numa igreja ali no Jardim Campinas. Fiz uma igreja no Jardim Campinas. Aí, no final da campanha, as irmãs me deram uma oferta da minha vida. E eu estava orando a Deus para consertar meu celular, que o celular era muito bom. Comunicação. E aí, eu consegui consertar meu celular. Aí os irmãos, fui pra igreja, o irmão, ixi, tá com o celular consertado. E aí eu ouvi. Aí eu vi o cochicho. Ah, roubou, pegou o dinheiro da oferta. Pô, Misericórdia. ali eu era novo convertido. Eu fiquei triste. Aí do nada, no outro dia, o pastor bateu na minha porta, o Diego. O dinheiro da oferta, onde que tava? O pastor dava no mesmo lugar. Aí eu só peguei, abri a chave, dei a chave pra ele. Falei, pastor, tá aí o dinheiro da oferta. E ali eu fiquei muito triste, porque depois desse episódio, os irmãos começaram. Eu passava e os irmãos cochichavam. Né? E isso me entristeceu muito, porque eu estava na casa do Senhor, dentro da igreja do Senhor, e eu não esperava isso nesse local, né? Mas foi algo que Deus começou a me amadurecer Processo. para me ensinar o que eu ia lidar com essas situações. Eu já fui dirigir uma casa de um culto ao lar. Né? E não era na direção de Deus. Eu era uma pessoa imatura, mas eu tinha sede de fazer a obra de Deus. Né? Mas não era o momento de eu fazer. E aí eu comecei a dirigir o culto da casa da irmã e eu errava tudo, cara. Eu errava tudo. E tinha um pastor lá que eu vejo, eu nunca mais ouvi ele, né? Mas Deus curou essa mágoa que eu tinha por ele. E ele viu que eu era inexperiente, que eu não sabia fazer as coisas direito. Aí eu dei oportunidade para ele, ele pegou o microfone, olhou para mim, vai para minha igreja, meu irmão, porque na minha igreja tem pessoa capacitada, pessoas qualificadas, não é igual em alguns lugares. E ali me matou. E aí eu tava muito, eu não sabia fazer muitas coisas, dava oportunidade, eu não sabia. E aí Deus levantou, eu não sei se foi o profeta ou ele percebeu que eu era muito tonto assim, e ele levantou e falou, Deus está dizendo que tem uma pessoa aqui que está dirigindo as coisas, que não é o tempo de Deus. Eu falei, Deus, eu sei que é não meu tempo. Né? E ali foi a confirmação. Eu cheguei para casa muito triste, eu falei que nunca mais ia subir para um púlpito, nunca mais eu ia subir num púlpito, num altar de nenhuma igreja. E aí eu comecei a sentir meu pé queimando. Aí o meu pé começou a queimar, aquele fogo começou a queimar até minha boca. E eu escutei uma voz assim, meu filho, quem te levantou não foi o homem, foi eu.
quem te lavou foi eu vou te capacitar, não olha para o homem, porque eu vou te levar para lugares que tu nunca pensou. Então, já aconteceu isso já de liderança, e eu tenho essa experiência, mas isso não coloca como vítima, mas eu superei tudo isso para ser o que eu sou hoje. Né? Eu não coloquei como, eu sou vítima, não vou mais para a igreja, como alguns irmãos colocam, né? Eles usam situações para justificar algumas ações dela, mas eu usei essas situações para me superar, e estamos aí. Exatamente. O que você acha em questão a ser pastora, o nome pastora? Tá. Biblicamente não existe ministério pastorado respaldo bíblico. Porém, existe alguns respaldo, porque teologia dá amplicidade para alguns assuntos. Quando em Efésios vai dizer lá sobre a separação dos cargos eclesiásticos, o termo pastora, o termo pastor, episcopato, lá no grego está dizendo do sexo neutro, ou seja, como masculino, também como feminino. Ali é um termo grego, né? Então, se nós estudar na teologia e usar esse termo que é grego, que a Bíblia foi escrito aramaico e grego, nós, se usar esse termo, dá respaldo para algumas coisas, mas em outro ensinamento de Paulo, vai dizer que a mulher é auxiliadora, a mulher, ela ajuda o homem, coordenadora, né? E pela cultura da época, mulheres não eram líderes em algumas coisas. Então, hoje em dia, tá muito moderno, né? Existem muitas mulheres, porque hoje, olha aqui para mim, tem muito homem frouxo que não faz a obra, e tem muito culto que tem 90% são as mulheres e os homens não estão. Por quê? Eu tenho a pergunta e também tenho a resposta. A maioria dos homens estão trabalhando, e quem não está trabalhando não vai para o culto, e as mulheres... Quem não quer. E as mulheres estão aí com sede de fazer a obra de Deus. Porém, eu creio que a mulher não precisa de cargo para fazer a obra de Deus aí. Sim, mas quem faz, eu respeito muitas pastoras, chamo as pastoras, falo bispo, respeito, né? Enfim, eu tenho respeito. Conforme o senhor levantou, né? Eu não venho confrontar, né? Mas se perguntar para mim, eu respondo. Mas eu respeito. Queimando o sapato de fogo. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Tinha uma pergunta que eu queria fazer aqui também. Meu Deus do céu, eu tô com medo aí. Pode fazer. O que você acha de cristãos e pastores, falo assim, pastores, né, que estão dentro da maçonaria? Bora lá. Não tem como ser cristão e ser maçom, porque o princípio da maçonaria, né, eles quebram os princípios de Deus, não ser ali escravo do dinheiro, né? E os princípios de Deus são o princípio de ser mais servir, né, ser mais humilde, ser mais simples. E a maçom tem uns princípios que são contra, às vezes, o princípio de Deus. Então não tem como ser um pastor maçom. Não tem como. Porque visa mais a prosperidade, idolatra mais o dinheiro. Porque hoje em dia, né, tem muito teologia da prosperidade, sim, mas a salvação, o evangelho não tem nada a ver com prosperidade. A Bíblia diz assim, aquele que obedece a Deus, as bênçãos correrão atrás. Provérbio vai dizer, aquele que é gentil, esse Deus prosperará. Então a Bíblia aconselha assim, quem quer ser próspero, é só ser gentil, mas nem todo mundo vai ser próspero. A Bíblia vai dizer de Lázaro, era um homem que comia das migalhas da mesa do rico. Morreu, foi para o seio de Abraão. Não morreu rico, não morreu próspero, mas ganhou e teve a eternidade como a sua herança maior. Então nem todo mundo vai ser rico, você não corrompe aí a sua santidade e acaba desviando no caminho de Deus. Então Deus não dá para riqueza para todo mundo aí. Voltada aos jovens, o que eu mais vejo por aí. O que você acha, jovens cristãos, se apoiando em signos? Signos. Bora lá. Signos vem da tradição mais da Grécia antiga, né? Que eles criam signo do zodíaco e essas coisas. Nós cristãos somos mais focados na palavra, na verdade. Lá no Velho Testamento vai dizer um pouquinho sobre isso, né? Não procurar essas coisas. Eu acredito que hoje em dia nós estamos tão modernos que nós estamos procurando respaldo em outras coisas, que a Bíblia é o único caminho, o único guia que nós precisamos se apoiar. Né? Tem muitas coisas hoje em dia que os jovens
estão se modernizando, né? Então eu acredito que essas coisas são em vão, essas coisas não cabem, né? A Bíblia diz assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Se as coisas não convêm, né? Eu acho que são coisas bestas. Né? Não convém um cristão, jovens, fazer essas coisas aí, coisa cristão que não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Eu sim teve um encontro verdadeiro com Jesus. Então fazer essas coisas são rebeldes porque não seguem a palavra de Deus. Glória a Deus. Última pergunta, gente. Última pergunta. Gente, qual foi a última pergunta? Não sei. Que tava na minha cabeça? Qual é a última pergunta que tá na cabeça da Laiane? Jesus amado. Então não era pra falar. Não era pra perguntar essa pergunta. Será? Bora. Não era pra E perguntar. é isso, acabou? Maçonaria é uma sociedade secreta que procede dos Illuminati. Eita, o pastor tá afiado aí. Eita, pastor, eu quero te conhecer, viu? Conversar contigo. O pastor é uma benção. Aí, foi bem na entrevista? Foi. Tive dificuldade para responder algumas perguntas? Eita! Fala aí sobre o crente GPT, que prega no chat GPT. Crente que prega em chat GPT? Pregar pro chat GPT? Que pesquisa no chat. Pega a pregação no chat GPT para poder aplicar na igreja. Bora lá. O chat GPT... Bora lá, o chat GPT é uma inteligência artificial. Eu já tentei estudar pelo chat GPT, mas tem muitas coisas muito limitadas, são muito limitadas. Né? Eles podem pegar muito conteúdo, mas ele precisa também ter um respaldo bíblico para conferir se aquilo mesmo convém da Bíblia, não é verdade? Então, a pessoa sempre tem que estar apoiada na Bíblia, né? E eu quando vou estudar, eu tenho professores, né? Tenho o meu pastor, tenho um professor meu, tenho a apostila que eu estudei, então eu sempre estudo com respaldo dessas coisas, também vejo os comentários bíblicos, eu estudo, não é verdade? Então, a pessoa que estuda pesquisando no chat GPT, ela sempre também tem que ter um respaldo bíblico para descer exatamente aqui. Ali comparar se tem respaldo bíblico para aquilo, né? Sim. Mas é muito limitado o chat GPT, gente. Mas quando usa para pregação, para pregar aquilo, sem conferir? Sem conferir. Ele tá correndo o risco de falar besteira em cima do púlpito e ensinar coisas, né? Em cima do púlpito, né? Então a pessoa tem que ser prudente. Na Bíblia diz assim que para Josué não partir a sua face desse livro, meditar dia e de noite para aplicar para o povo. A Bíblia também diz que crescer na graça e no conhecimento. Glória a Deus. Não é verdade? O pastor disse assim, Apocalipse 22 diz que ficarão por fora adivinhadores, signos e adivinhação. Ô, glória, pastor, quero te conhecer. Aleluia! Pastor, missionária, Laiane, o que você gostou aí? Gostou do podcast? Gostei. Quer vir mais vezes? Com certeza, pra gente conversar. Aqui não tem frescura. A senhora tem uma palavra? Eu acredito que a senhora tem uma... Aqui não tem frescura, gente. Deixa eu colocar aqui. O Senhor me deu uma palavra ontem, né? Que escrita em Esther, capítulo 5, no verso 2. Sucedeu o quê? Vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Eu fiquei analisando esse versículo ontem, irmãos, e eu fiquei pensando, né? Porque naquela época não podia ninguém se apresentar ao rei sem ser convidado. Porque poderia morrer, certo? Então tinha ali as consequências de você se apresentar ao rei sem ser convidado. Então, só que Esther, ela queria salvar o teu povo. E ela precisava dar um passo. E eu imagino que Esther ali, ela tinha medo. Ela ficava pensando o que os outros poderiam achar. Né? E de repente, o rei olha para ela no pátio e vê graça aos olhos dela. Então, às vezes, a gente precisa apenas dar um passo com fé, mas se posicionar. Através de Esther, Jesus decretou vida onde havia morte. Então, às vezes, o Senhor conta conosco, né, para poder decretar a vida aonde há morte. Então, busque, se posicione e seja como Esther. Use a sua fé. Não tenha medo. Amém? Não sou teóloga, então, se tiver... Não, mas foi uma aplicação muito boa, né? Não ter medo de agir, né? Mas confiar em Deus. Sim. O que a senhora entende sobre o livro de Esther, Laiane? Falando em Esther, inclusive, temos um evento global que vai acontecer amanhã, da 1 Million. Não sei se você viu lá nos Estados. Não consegui. Vai acontecer lá no ginásio do Tietê, que é 1 milhão de mulheres, né? 1 milhão de Esthers.
né? Então, eu vejo no livro de Esther uma mulher muito corajosa, porque ela era uma órfã, né, judia, e as pessoas não viam nada, né? Não via nada, mas a beleza dela atraiu os olhos do rei, né? A simplicidade dela atraiu os olhos do rei. Então, não precisa a gente, muitas das vezes, ir com a força dos nossos braços, porque o Senhor mesmo nos apresenta para as pessoas, o Senhor mesmo nos coloca em ambientes propícios para poder cumprir aquele propósito que Ele tem na nossa vida. E o Senhor conta conosco nessa geração para salvar, para destruir as armadilhas do inferno. Isso daqui é uma coisa que eu estava conversando com o motorista do Uber, inclusive. Nós somos uma ferramenta poderosíssima para o céu e somos uma ferramenta poderosíssima para a destruição do inferno. Então, por isso que a gente está sofrendo muitas perseguições, muitos jovens estão sofrendo muitos ataques na mente, no coração, no físico. Então, eu quero até pedir, né, para que a gente venha interceder mais por esses jovens que não têm força, porque o Senhor está levantando uma geração que não teme, uma geração que não se corrompe. Então é isso, amém? Glória a Deus. Conta aqui para nós. Senhor, quem sabe... Ô, Laiane, quero estar fazendo até uma proposta aqui. Quem sabe a senhora dirigir o programa da senhora aqui, convidar os convidados da senhora aqui. Quem sabe, né? Podcast de Fica Live com a Laiane Santiago. Glória a Deus. Amém? Amém. Laiane, a senhora gostou? O que a senhora pode aconselhar? Deus abençoe vocês. Que Deus cresça cada vez mais esse programa, né? Que muitas vidas venham ser alcançadas, que o Espírito Santo venha nos constranger mais também, quando algo não estiver ali na risca, né? E, irmãos, quando o Diego convidar, pode ficar em paz, que é o Senhor. Vocês podem vir, entendeu? Sem medo nenhum. Eles nos recebem muito bem, né, Thaís? Sem nenhum medo. Por gentileza. Por favor, venham. Amém? Os irmãos estão com medo, né? Que isso, irmãos? Isso também não é pergunta bíblica. Crente covarde não, pelo amor de Deus. Eu estava aqui, Diego, pelo amor de Deus. Diego, olha as perguntas. Mas ali você vê a leveza, né? Você vê a diferença na leveza, né? Sim. Não, ele afirmou, sabe, irmã, não é fácil conciliar a faculdade, estudo e a palavra. Realmente não é fácil. Não é. Ele disse, Deus lhe abençoe, irmã. A humildade é uma virtude que muito agrada a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Laiane Santiago aqui do programa Edifica Live vai ficar por aqui, amém? Glória a Deus, Laiane, muito obrigado, né? Foi difícil trazer a senhora aqui depois de 2 meses, né? 2 meses. 2 meses depois, né? Pela honra e a glória do Senhor Jesus. A irmã, a Laiane vai fazer a oração final. Tem alguma pergunta para ela, diretora? Quando a Laiane terminar, Laiane, quando a senhora terminar a oração, você olha assim e fala, crente também ri. E vai colocar o programa aí, crente também ri. Tá. Amém? Tá bom. Pode orar, Laiane. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Jesus, por este momento, Senhor Deus, em comunhão a qual o Senhor nos preparou. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por cada palavra aqui, Jesus, por cada irmão que estava aqui, Senhor Deus, assistindo, participando também. Senhor Deus, venha blindar, Senhor Deus, o teu filho, a tua casa, Jesus, a tua família. Vai te encontro, Senhor, a cada um que esteja, meu Pai querido, do outro lado da telinha, Senhor Deus. Repreenda todo mal, todo ataque do inimigo, todo ataque na mente, no coração, no físico. Dê saúde, Senhor. Repreenda a enfermidade, as dúvidas, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Olha para a câmera e fala aqui para essa. Ei, deixa eu falar uma coisa. Crente também ri, viu? Glória a Deus. Aí é pregador, hein? Sou professor de teologia dele. Eu ensinei ele a pregar. Ensinei ele a fazer uma boa exegese do texto. Que orgulho. Eu não sou pregador. Eu sou profeta. E eu tenho uma palavra profética para sua vida nessa noite. Se você crer, levanta a mão para receber. Of the king, the power, the money, the bester. Do culto. Nossa, que frio. Vontade de ficar nesse cobertor aqui, nessa caminha quentinha. Acho que eu não vou hoje pro culto, não. Vai não, cara.
explica pro pastor, explica pro líder, eles vão entender. É mesmo, né? Sim, isso aí, tá vendo? Afinal, você sabe, você é a igreja. Você não precisa estar indo toda hora no culto na igreja lá, não. Verdade. Acho que eu vou ligar pro pastor falar que eu não vou hoje. Cara, eu gostei de você. Qual é o seu nome? Satanás. Rapaz, não vou pro culto hoje não. Eu já fui segunda, já fui terça, já fui quarta. Não vai fazer mal, vai faltar um dia só hoje não. Claro que não, você foi na semana passada. É, rapaz, eu já fui demais. Uma vez por semana tá bom. Então, o pastor que se vire hoje, né, pra organizar tudo sozinho. Não precisa de você todo dia lá não. É verdade. Você vai ser escravo de igreja? Não, de forma alguma. Então. É, rapaz, gostei de ti. Qual é o teu nome mesmo? Satanás. Ou pegue a pedra, gire, afunda na unção que Deus te deu. Hoje cai por terra esse gigante vive. Eu falei pra Deus, eu vou matar aquela peste. Depois eu lembrei que eu era evangélica. Falei, matar não, tá repreendido. Mas empurrar de uma escada. Perdão, Senhor. Não quero não, não quero não. Faz aquele... Eu não quero. Aquele malzinho. Você vai ver como é gostoso, como é glorioso viver na unção, ter autoridade pra dizer pro mal, tu tá amarrado em nome de Jesus, ter sapato de fogo, vestimenta de fogo, capacete de fogo, andar em brasa do céu. Da mídia. É claro que eu vejo que as pessoas ficam fingindo que tá adorando só porque eu cheguei perto pra tirar foto. Eu sou da mídia. É óbvio quando eu tô tirando foto, alguém passa na frente. Da mídia. E é claro que eu sempre tô de preto nos cultos. Eu sou da mídia. É óbvio que me pede as fotos do culto toda hora. Eu sou da mídia. É lógico que eu tiro foto de todo mundo, mas foto minha eu não tenho, porque ninguém tira. Eu sou da mídia. É lógico que eu chego no culto cedo. Eu sou da mídia. Óbvio que o meu celular sempre fica armazenamento. Prova, dando glória. O movimento quer mover.